Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde de domingo, para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para o seu lar. A palavra de Deus diz na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, assim: Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Verdadeiramente, a Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Deus falou, peça a mim, peça a Deus. Se eu fosse colocar um tema para a mensagem aqui, eu diria assim: uma palavra de sabedoria pode mudar a realidade de uma situação. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, lá para o Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 17, nós vamos ter no contexto aqui os apóstolos sendo perseguidos. Aí vai surgir na história um homem chamado Gamaliel, que ele profere uma palavra de sabedoria, e a circunstância que parecia ser problemática é resolvida através da palavra de sabedoria que ele profere. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos pedir para Deus sabedoria. Presta atenção nesse texto, ele é um pouco extenso, mas vale a pena ler, para ver que uma palavra de sabedoria na hora certa, no momento certo, muda as circunstâncias. Diz assim: Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros que eram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e os puseram na cadeia. Só para você entender, porque os apóstolos vinham fazendo milagres e maravilhas em nome de Jesus. Aí eles ficam com inveja, o grande sacerdote e os companheiros dele, e põem os apóstolos na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião no conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês nos não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar da morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrependerem e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos.
Mas levantou-se, presta atenção agora, olha só. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixasse ali um pouco. Então disse ao conselho, olha a palavra de sabedoria agora de Gamaliel. Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto. E todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não faça nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque, veja bem, se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Olha o que diz Gamaliel. Se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. Aí o conselho vai dar o veredito. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E ali mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Uma palavra de sabedoria muda a realidade de uma situação. Os discípulos eram para ser presos, eram para ser maltratados e até mortos. Porém, uma palavra de sabedoria dada por Gamaliel fez com que o conselho mudasse a forma de pensar. A colocação das palavras é importante nas situações. Uma palavra de sabedoria muda a circunstância. Gamaliel diz, se o plano é de homens e o trabalho é de homens, vai desaparecer. Agora, se o trabalho é de Deus, aí não tem quem pode destruir, porque vocês vão estar lutando contra Deus. Uma só palavra muda a circunstância. Outro ensinamento que pode caber aqui é o seguinte: ninguém brinca, ninguém zomba com Deus. Deus conhece quem é quem. Deus testifica quem é dele e quem não é. Se o trabalho é de Deus, o trabalho permanece. Se o trabalho é de homem, é destruído. Porque uma vez que Deus está no negócio e alguém é contra, estão lutando contra Deus. Afinal de contas, Deus é soberano em todas as suas decisões. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida e testifique as palavras que foram ditas no seu espírito. E você possa, então, em todas as situações da sua vida, quando você achar que precisa resolver algo, que aquilo é com você, que a situação está nas suas mãos e você precisa resolver, lembre-se, conversa com o Pai, porque Ele está no céu. Ele é quem detém toda a sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E Ele, na sua bondade e generosidade, dá a sabedoria necessária para que você resolva as situações. Gamaliel foi sábio. Uma palavra de sabedoria dele mudou toda uma situação que poderia ser adversa. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar e sua casa, em nome de Jesus.
Amém.